Bem-vindos a mais um diálogo do ICA no Brasil. Hoje temos uma convidada super especial, Roberta Páffaro, é formada em jornalismo e economia e é especialista em agronegócio, gestão de risco em commodities agrícolas com ênfase em comercialização e hedge. Ela é interessada em ajudar o desenvolvimento do agronegócio no país, entusiasta de agritechs, inovação e startups, é palestrante e coautora do livro Mulheres no Agro, Inspirações para Vencer, Desafios Dentro e Fora da Porteira, colunista no blog Agro Inspiradoras, do canal Rural, Infomoney e também blog Missão Mulheres do Agro. Também foi professora convidada da FECAP no Advanced Agribusiness Course, advisor no Congresso Nacional de Mulheres do Agro, membro da The Worldwide Association of Female Professionals, mentora e agroinfluencer. Atualmente é diretora de desenvolvimento do mercado no CME Group, que trabalha com ênfase na Bolsa de Chicago, com foco na América Latina e Caribe no mercado de commodities. Bem-vinda, Roberta. Vamos começar, então, nosso diálogo aberto. Eu gostaria de contextualizar um pouco o tema que nós vamos falar hoje, porque quando a gente traz a temática de commodities, principalmente por conta dos últimos eventos, conflitos entre Ucrânia e Rússia, nós temos grandes incertezas. O Brasil é um país eminentemente agrícola, né, com forte ênfase no agronegócio. Em 2021, o nosso PIB do agro ele correspondeu a 27,4% do PIB total. Então, a gente vê a significativa importância do agronegócio para o país. Nós sempre nos destacamos como produtores de commodities e produtos alimentares. Mas eu queria começar com o básico do básico. O que é uma commodity e por que ela é tão importante para o setor do agronegócio? Muito obrigada, Rodolfo. Um prazer estar aqui com vocês. Bom, é que, na verdade, a gente sempre fala muito dessa questão do americano, né? As palavras estão todas em inglês, então fica um pouco mais difícil. Mas, na verdade, commodity nada mais é do que uma mercadoria. E uma mercadoria, quando a gente fala que ela tem toda essa visibilidade internacional, a gente fala de hard commodities e soft commodities. As hard commodities são aquelas que são extraídas, precisam ser extraídas, enfim, como petróleo, ou então ouro. Então, essas trabalham com extração. E as soft commodities são aquelas que a gente planta, então, algodão, soja, milho, então, que a gente pode cultivar. E essas commodities que a gente fala, elas têm uma relevância internacional. Então, as principais são negociadas em bolsa, justamente para trazer essa possibilidade de fazer uma gestão de risco. Então, quando a gente fala de açúcar, a gente fala de algodão, a gente começa etanol, café, a gente tem a bolsa local com alguns contratos, que é a B3, que hoje é a junção da BMF e Bovespa, e a CETIP também, então é a B3, por isso que eles falam B3, e a gente tem também em Nova York a ICE, que é bastante negociado suco de laranja, é referência também para café, algodão. Em Chicago, a gente tem o CME Group, que é a Bolsa de Chicago, que a gente conhece, mas que, na verdade, é um conglomerado de 4 bolsas, que são o CME, que são contratos mais financeiros, a CBOT, que, na verdade, são esses contratos que a gente fala de Bolsa de Chicago, que são os contratos de grãos, que a gente tem como referência mundial para o preço da soja, para essa precificação da soja em diferentes locais, tem o contrato de milho, contrato de trigo, e também outros contratos com esse conglomerado, que é a NYMEX. A NYMEX são todos os contratos também de petróleo, de gasolina, ele tem esse de gás natural e tem a COMEX, que representa os contratos de metais. Então, o conglomerado dessa bolsa, CME Group, que a gente fala que é a Bolsa de Chicago, ele tem todos esses contratos disponíveis, que são possibilidades para fazer uma gestão de risco, dependendo do segmento da empresa, da área que essa empresa atua. Então, quando a gente fala de commodities, é justamente pensar, mercadoria. É uma mercadoria que ela tem uma relevância internacional, e principalmente a soja, um exemplo, a gente exporta para basicamente 80% da soja que a gente produz. Então, a precificação dela é internacional. A Petrobras começou também a precificar o petróleo como internacional, então é porque uma relevância para o mundo inteiro, né? Então, a gente olha para as bolsas para ter essa referência de preço, essa referência de mercado.
Perfeito, super interessante, porque, na verdade, nós temos também, você explicou um pouco a gestão de risco e os contratos que são vendidos, contratos futuros, com relação a algumas commodities, né? E nós temos também empresas do agro brasileiro que estão na Bolsa disponíveis para que o acionista, o investidor possa adquirir ações, ou seja, uma parte da companhia e fazer parte também desse crescimento econômico, que é um setor, um motor da nossa economia, né? Como que está o cenário das companhias de commodities do agro brasileiro que estão abertas para investimento na Bolsa de Valores? Sem falar no investimento nos commodities, mas nas companhias. Como que estaria esse cenário atualmente? Como que a gente poderia entender o cenário dessas grandes empresas do agro que estão disponíveis aí, que estão abertas a investimento na Bolsa de Valores? Muito interessante sua pergunta, Rodolfo, porque isso é algo que a gente sempre comenta e precisa ficar bem claro. Quando a gente fala em bolsa, a gente tem bolsas de valores que são do mercado de capitais, então que são para investimento. Então tem essa diferença. E a gente fala das bolsas de futuros e de mercadorias, bolsa de futuros, né, que a gente fala, que são as bolsas que negociam essas commodities. Então, as bolsas de futuros de mercadorias, elas são voltadas para a gestão de risco de preços. Então, a gente tem uma incerteza no mercado, aí eu não sei o quanto eu estou produzindo agora, vou começar a safra de milho agora, por exemplo, a gente está agora com o milho, eu não sei como vai ser lá na frente. Será que eu vou ter a produtividade que eu estou esperando? O clima vai contribuir? Ou a guerra na Ucrânia vai piorar e eu vou ter uma demanda maior pelo milho aqui? Será que eu vou conseguir suprir? A oferta vai ser o suficiente para suprir a demanda? Como que vão ficar os preços? E toda essa incerteza, o produtor ele tem que olhar para isso, e toda a cadeia de uma maneira geral, quando a gente fala do agronegócio, então a gente fala desde antes da porteira ali, o segmento de insumos, aí depois a gente fala dentro da porteira, que são os produtores de diversas commodities, aí a gente tem também fora da porteira, que são a indústria, na verdade, que faz toda os frigoríficos, que transforma, na verdade, essa commodity lá para a gente em alimento. E também temos os exportadores, que passa para essa fase de distribuição, não, então pode levar esses produtos nossos para fora, que é bastante importante. Então, quando a gente fala de bolsa, a gente tem várias dúvidas nesse sentido. Essa bolsa de derivativos, quando a gente escuta isso, derivativos agrícolas, ou essa bolsa de mercadorias, bolsas de futuros, elas nasceram, inclusive, nos Estados Unidos, lá em 1848, a Bolsa de Chicago foi fundada, elas nasceram já com a intenção de fazer uma gestão de risco, de entender qual é o melhor momento para vender, como comercializar, para garantir essa rentabilidade. Para que quando você for vender, o teu preço da saca de soja, por exemplo, esteja abaixo do seu custo de produção. Então, para você garantir essa rentabilidade. É para isso que servem as bolsas de commodities e mercadorias. E a gente tem as bolsas no mercado de capitais, que é o que você trouxe para a gente agora. E isso é muito interessante, porque só no ano passado, na Bolsa, na B3 aqui, a gente teve várias empresas, no mínimo 6, se eu não me engano agora, mas que abriram capital na Bolsa. O que é abrir o capital? Empresas do agro, como justamente por esse boom que a gente está vendo, por essa necessidade de que a gente está vendo do agronegócio, um crescimento constante aqui no Brasil. Então, a gente vê que essas empresas, elas estão abrindo capital como forma também de oferecer essas ações, que a gente pode realmente investir e ter uma participação nessas empresas, mas também elas utilizam isso como forma de crédito, porque elas precisam investir. Então, o crédito é sempre um gargalo no agronegócio. Então, elas abrem o capital e, através dessas ações que a gente compra, elas utilizam esse valor como investimento para elas, seja em maquinário, dependendo da atuação, pode ser até um investimento em sustentabilidade. Então, a gente vê isso como na verdade, positivo para os dois lados.
eu vou te falar, isso vai ser bem positivo. E a gente viu esse movimento. Então, não só empresas, grandes empresas também na área do petróleo, na área como a Raizen, então também estão com capital aberto. Então, hoje, para as pessoas que são investidoras, por exemplo, eu e você, somos investidores, porque eu não sou produtora de grãos. Eu não sou produtora de nenhuma commodity, de algodão, de suco de nada. Eu não sou produtora e também não sou compradora. Eu não sou compradora da ponta de eu vou lá comprar a soja para transformar essa soja em biocombustível ou então em alimento. Eu não vou fazer esse tipo de trabalho. Então, eu não sou do lado da compradora e nem da vendedora que precisa com o lastro dessa commodity. Tem que ter o lastro com essa commodity. Então, essas pessoas vão fazer hedge, vão fazer essa proteção através das bolsas de futuros e mercadorias. Agora, quem quer investir? Mercado de capitais, que são as bolsas de valores, que tem essas empresas com capital aberto, e também a gente vê CRA, a gente vê Fiagro, a gente vê agora outros títulos que são possíveis, que para as empresas estão buscando isso, lançando isso no mercado, como forma de crédito para elas terem um crédito para investir naqueles projetos, e também para a gente é uma oportunidade que pode entrar nesse mercado. O mercado de bolsa de valores, ele oferece não só ações, mas também ETFs em commodities que são interessantes, que tem dentro desse pacote, é como se fosse um fundo, e dentro desse pacote tem várias empresas, várias ações que refletem essas commodities. Mas precisa colocar bastante atenção numa ETF, porque às vezes você vai falar, poxa, mas o mercado de commodities, de uma maneira, os preços estão subindo demais e o minha ETF está estabilizada. Então, sempre que vai comprar uma ETF nesse fundo, observa bem os fundos que estão listados ali. Quais são? Para que você tenha um entendimento de daquelas empresas que estão ali, na verdade, e como elas estão repercutindo no mercado. Porque às vezes você investe no ETF e não vai ter aquele resultado, porque aquela empresa não está repercutindo, não está realmente, ela está bem no mercado, não está passando alguma dificuldade. Então é interessante olhar, sempre fazer esse tipo de análise quando a gente olha para o mercado de bolsa de valores e como a gente pode investir nesse mercado. Fantástico, porque eu tenho certeza que muitos produtores rurais não conhecem também a diferença entre o mercado de capitais e o mercado de futuros, o mercado de derivativos. E na sua fala, eu acho que foi fundamental a gente entender uma questão com relação à gestão de risco. Então, a gente pode compreender que a gestão de risco agrícola, porque, como você falou, crédito ele está relacionado a risco, que está relacionado a vendas futuras. Então, o mercado de derivativos ele pode também servir como um colchão para o produtor, um colchão para o mercado, para que o produtor também fique segurado de que ele vai receber um preço mínimo ou máximo com relação àquele produto, aquela commodity que ele está produzindo. Então, um exemplo bem esdrúxulo, que eu estou compreendendo de tudo, é que se eu tenho soja negociada a um preço X e depois ela sobe muito, mas ela vai ser negociada naquele preço X, a mesma forma que se ela cair. Então, você mantém uma margem de segurança, e isso para o produtor é fundamental, para o mercado é fundamental, porque você fica seguro com relação às variações cambiais, as variações de preço que podem estar inseridas aí dentro de um contexto que você trouxe para a gente, um contexto fundamental. O conflito entre Rússia e Ucrânia. Então, a gente já sabe que as commodities nos últimos meses tiveram um boom, antes mesmo do conflito. Agora, então, com o conflito, pela significância das commodities também para os dois países, em especial para a Rússia, a gente viu que a inflação no mundo está subindo e que isso está trazendo efeitos quase que imediatos para as bolsas, né? Excelente, Rodolfo. Olhando tudo isso, só para voltar um pouquinho antes da gente entrar na questão da guerra, eu queria contar para vocês, por exemplo, a importância da gestão de risco. No Paraguai, como a gente pôde acompanhar, eles tiveram uma perda significativa na produção da soja. Então, eles estão com uma perda de 70% por conta dos impactos climáticos. Eles estavam esperando 10 milhões de toneladas, eles vão colher 3 milhões de toneladas. E só que eles já tinham vendido 50%. Como a gente sabe, no Brasil e aqui até no Paraguai, existe uma prática muito conhecida como barter.
Então, você vai comprar o teu insumo e você vai se comprometer a entregar uma parte da sua produção para pagar aquele insumo. E o que aconteceu? Com essa quebra de safra, eles têm o comprometimento, eles têm que pagar. E eles fizeram também vendas para tradings, e eles têm que entregar. Então, como é que você consegue, dentro desse contexto, entregar algo que você não tem? E eu nunca vi na minha vida um produtor pedindo, pelo amor de Deus, para o preço da soja cair, porque geralmente o produtor fala, não, quero que suba, vai subir, ele está sempre otimista com relação a isso. Mas lá a situação está sendo diferente, porque eles têm que agora entregar para trading, eles não têm a soja, e eles têm que, para fazer o washout, que a gente chama esse tipo de operação, eles têm que buscar no mercado esse grão, porque eles se comprometeram, eles têm que entregar esse grão para eles, para trading, que eles vão fazer. Então, está tendo um problema muito grande, porque quando ele vai comprar no mercado à vista, agora, o preço está altíssimo. E, então, por isso que a gente fala da importância da gestão de risco. O mesmo que a gente viu no café do ano passado. Teve uma quebra significativa no café, na safra do café. E o que aconteceu? Os produtores precisavam entregar para as cooperativas. Eles acabaram vendendo mais do que eles produziam. Alguns venderam 110% da produção. Vendeu 10% a mais, né? Acreditando que isso... Então, assim, eles venderam muito e não tiveram esse grão. E o que aconteceu? A gente teve um problema com relação a isso, porque eles tinham que comprar no mercado à vista, ou as cooperativas, todos tinham que conciliar isso, e a gente conseguiu ver esse resultado no nosso bolso, porque o café, o ano passado, teve 40% de aumento. Então, quando não tem uma gestão de risco desde o início da cadeia do agro, é muito importante para quem precisa comprar e para quem precisa vender. Então, como que a gente pode fazer isso? Um exemplo, um produtor agora, ele está plantando milho, ele pode ter um compromisso que ele precisa vender antes uma parte do milho, porque ele precisa pagar uma conta. Ele precisa vender ou ele está colhendo já, ele precisa vender aquele físico, ele precisa vender aquele grão. E às vezes o mercado pode ser que tenha uma oportunidade que vai subir o preço, como a gente está vendo agora. E aí, se ele precisa vender o físico por um valor que é do mercado agora, mas ele vê um potencial de aumentar esse preço, desse preço subir, então, o que no mercado a gente fala bullish, né, que é o mercado que tá otimista, que é quando a gente fala, né, do próprio boi lá de Wall Street, né, o que a gente fala. Então, por exemplo, quando a gente fala tá bullish, está olhando para isso, por que ele não compra um seguro de alta? Nada mais é do que uma opção. Então, ele vende o físico, mas ele pode comprar um seguro de alta, uma opção, na bolsa, que ele vai participar da alta, ele vai ter esse retorno financeiro dele lá. Então, ele consegue pagar o que ele precisa fazer, comprometer o físico, vendeu aqui, vendeu a soja aqui, mas ele está vendo que o preço da soja está subindo, compra um seguro de alta. Então, são várias estratégias que o produtor e que toda a cadeia, de uma maneira geral, precisa, porque agora pode ser que o preço está bom para o produtor, mas o consumidor, aquele que precisa fazer, transformar a soja em alimento, ou transformar a soja em ração, precisa da soja para ração, para o gado, enfim, ou então precisa para o biocombustível, que é uma demanda alta que a gente está vendo também. Como é que eles conseguem controlar isso? Se o custo está muito mais alto, e eles não compraram antes, ou não tiveram esse tipo de gestão, ou compraram na bolsa para segurar o preço, enfim, se eles não tiveram essa possibilidade de negociar, realmente isso vai voltar para a gente, e a gente vai ver a inflação crescendo, a gente vai ver os preços cada vez mais altos. Então, é por isso que quando a gente tem essa incerteza, o risco aumenta. Com a incerteza, esse risco aumentando, você precisa fazer algo com ele. Você precisa olhar para esse risco e entender de que maneira você pode gerenciar para ter um menor impacto. E isso em toda a cadeia. E agora, voltando para o que você falou da Ucrânia e da Rússia, é mais uma incerteza. É algo que a gente vê um conflito geopolítico e que todos imaginavam que isso ia durar uma semana, e a gente já tem um mês de guerra. E quando a gente olha para a Ucrânia e para a Rússia, eles representam aí 18% de todo o milho mundial, da oferta de milho mundial. Então, como é que você vai converter isso? Os Estados Unidos, o milho que eles produzem, 50% vai para a produção de etanol de milho. Então, eles não têm tanto milho para ofertar no mercado. E o Brasil, a gente
está despontando aí como um dos maiores produtores, colocando Brasil, Argentina, aqui o Paraguai. Se a gente começa a olhar a América do Sul, então a gente tem uma representatividade grande, mas tem uma dúvida com relação ao clima de novo. A gente começa a pensar, e o El Niño, como vai ser o impacto? Ontem eu até recebi algumas fotos de uma produtora que fica no Paraná, e ela mostrou que estava muito quente, depois teve como se fosse um temporal, e isso está afetando muito o milho lá. Já não se sabe a produtividade que vai ter no milho. Então, você começa com essa incerteza, sim. Essa incerteza de quanto a gente vai ter de milho no mundo. Vai ter o preço da carne vai subir ainda mais? O preço do frango? O frango, por exemplo, o preço dele, 70% reflete o preço do milho. Então, a gente já vê isso, não é, Rodolfo? Acho que a gente já vê até nos próprios supermercados os preços muito mais altos com relação à carne, contanto que tem até agora o pessoal comprando mais ovo, mas aí o ovo também está subindo o preço, porque está completamente correlacionado aí com a oferta e demanda. Então, a gente está vendo um momento bastante delicado. Sem dúvidas. Não, e é super interessante, novamente, a gente abordar o impacto, o efeito disso na percepção do consumidor, porque muitas vezes o consumidor percebe os preços subindo, mas ele não tem ideia de por que o preço subiu. Acaba culpando alguns a inflação, as políticas agrícolas, mas na verdade existe um contexto mundial que traz todo esse resultado que depois chega no nosso produto. Então, você trouxe o exemplo do milho, por exemplo. Isso é fundamental a gente poder entender e compreender isso, para que a gente possa até ter um pouco mais de paz de espírito durante uma compra no mercado, porque realmente é muito frustrante para o consumidor final ele ver que simplesmente de 3 meses o produto teve uma alta de 25%, né? Maior do que alguns índices de preço, de medição de preço ao consumidor. Então, isso é muito interessante. E nós, sem dúvida, tem aquele mito de falar, nossa, desculpa, mas tem aquele mito que fala, nossa, o agro que é o culpado, porque está exportando muito e não está suprindo a demanda interna. Mas, gente, não é isso. A gente está vivendo um momento em que a gente tem produção, a gente tem quebra de safra. E não é uma questão só de você falar, olha, não, é porque está exportando demais. Não, a gente tem que entender todo esse contexto para não falar, olha, esse é culpado ou esse é culpado. Não, é o momento que a gente vive. E contanto que a gente já vê todos esses órgãos internacionais, inclusive vocês avaliando toda essa questão de insegurança alimentar, porque se a guerra continuar, qual que vai ser o impacto isso a longo prazo? A gente tem um choque na oferta aí. E de onde a gente vai suprir essa oferta, né? De onde a gente vai tirar para conseguir, de onde a gente vai trazer esses grãos, enfim, o próprio óleo de girassol. A Ucrânia é um dos grandes produtores de óleo de girassol, e o óleo de girassol está totalmente ligado à alimentação. Então, isso é um risco grande também. Então, como que a gente já vai ver daqui a pouco óleo de girassol mais caro nos mercados? Quando a gente vai comprar, e se a gente falar, óleo de girassol é um pouco mais saudável, tem toda essa preocupação, daqui a pouco a gente vai encontrar isso também. E o óleo de soja, ele está cada vez mais demandado para o biocombustível, que a gente tem o lance da sustentabilidade. Tem tudo aí que a gente está tentando diminuir essa emissão de gás carbônico para a atmosfera. Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, Rodolfo, acho que a gente tem que realmente parar, cada um ali no seu setor, parar, entender como um todo e como essa cadeia do agro pode agora trabalhar da melhor maneira para gerenciar esses riscos, encarar esses riscos e começar a tomar algumas decisões para que o impacto possa ser menor para todos nós, não é? Porque quando a gente fala consumidores, a gente está nessa ponta que também a gente sofre demais, né? Sem dúvidas. Não, e justamente essa fala ela é relevante pelo fato de que o produtor ele já está olhando para a mitigação dos riscos em loco, da porteira para dentro. Porque, como você falou, uma quebra de safra, um veranico, uma mudança, um evento extremo, né, o impacto das mudanças climáticas, trazem consequências que vão ser observadas ao longo da cadeia. Primeiro para o produtor que vendeu sem ter, né, a quebra de safra,
né? Segundo, para o mercado que não vai ter a matéria-prima para ser direcionada, e nós temos alíquotas diferentes para cada uma das funcionalidades de um produto, como você falou, é milho de etanol, é milho para alimentação animal, é milho para o mercado consumidor, né? Então, aí a gente o produtor acaba optando por aquele que é mais rentável. No caso dos Estados Unidos, o etanol é subsidiado. Então, como que nós vamos ter nós vamos ter um desabastecimento? Então, os preços vão encarecer. E aí a gente tem uma série de implicações que caem naquela questão da segurança alimentar e nutricional que a gente mencionou no início. Então, isso é super importante para que a gente entenda que está tudo correlacionado, que o mercado de futuros ali, aquele contrato de compra e venda, na verdade, ele está garantindo também que o produtor possa produzir, que possa alimentar e que possa atender a demanda do mercado. Porque muitas vezes a gente fala, não, isso é muito complicado, isso aí é outro mundo. E eu tenho certeza de que alguns produtores pensam isso também. Não vou me preocupar com um contrato de compra e venda, não vou fazer um seguro, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e aí acaba depois sofrendo as consequências ao longo da cadeia, como a gente falou, né? Então a gente vai ver o desabastecimento do óleo de girassol, provavelmente, o aumento do preço, talvez não o desabastecimento, mas o aumento do preço. Nós vamos enxergar, por conseguinte, o aumento do preço dos biocombustíveis, por exemplo, quando a gente está falando do aumento da soja, isso vai puxar os preços do café, do algodão, etc., etc., e aí a gente vai tendo essa cadeia, né, essa trama que correlaciona tudo. E eu não consigo ver uma opção que não seja olhar para o tripé do ESG, que é algo também que está super em voga agora, né? Porque se a gente não olhar para o ESG em todas as fases da cadeia, realmente fica muito difícil a gente mitigar esse risco, porque o produtor ele mitiga o risco de uma forma, aí ele tem seguro agrícola, mas para a produção, para o restante da cadeia, o seguro agrícola ele é relevante para o produtor, mas e para o restante da cadeia, ele realmente mitiga os efeitos de não ter uma quebra de safra? Não é só ter o seguro, precisa ter o produto às vezes, e aí a gente cai nessa agenda. Então, talvez o mercado ESG, e aí trazendo para o mercado de capitais e os fundos que estão sendo construídos, alguns fundos verdes, né, de investimento, possam trazer também um alento, né, para o agro e um alento para a população em geral, porque esses projetos, esses fundos verdes vão investir em projetos mais sustentáveis, estruturar cadeias de forma mais sustentável. E aí, crédito, né? Com crédito, exatamente, com crédito mais sustentável. E aí, como que você vê a relação entre o ESG e o mercado de commodities? Eu acredito que já tem uma relação, mesmo que ela seja tácita, mas como que você enxerga isso? Existe essa relação implícita, explícita dentro do mercado? Vamos lá. O ESG que você colocou é super importante, porque a gente está num momento, Rodolfo, em que o que é o ESG? Para que ele vai servir para mim? Né? Então, a gente está falando isso de todas as empresas. A gente está falando de todas a questão das empresas mesmo, também do governo, como é que a gente incorpora isso, a parte do agro. Então, assim, a gente hoje, a gente tem que entender esse conceito e como ele se adequa a cada empresa. Então, não adianta, hoje tudo, nossa, não, porque eu estou dentro do ESG, tá, mas dentro de uma empresa, pode ser do agro, pode ser uma indústria, você tem toda a questão, sim, da preocupação com a sustentabilidade, né, que é o environment. Então, aí o environment você tem que olhar de acordo com as emissões, você está mitigando as emissões de gases para a atmosfera, mas você também, ali, você está se preocupando com o seu funcionário para uma economia mais circular, ali dentro da tua empresa. Então, por exemplo, você está distribuindo copos que não são descartáveis, que são copos com cada um com um nome, que a pessoa pode ficar com utilizar aquele mesmo copo para beber água ou beber o café. Você está olhando a questão do lixo. Então, assim, são vários pontos que isso tem que ser avaliado em cada empresa. E o S, que é muito interessante, que eu até falo, né, o social, quando a gente fala como que a gente olha como esses funcionários estão sendo tratados? Eles estão recebendo treinamentos? No agro, é muito interessante a gente ver que agora a gente tem toda essa tecnologia. Você está trazendo uma nova tecnologia, você está trazendo máquinas que você tem que trabalhar com GPS, drones. Você está capacitando esses funcionários?
Você está preparando eles para essa transição? Então, esse social ele é muito importante quando você começa a olhar, entender o que está vindo no mercado. E a governança é o que a gente está falando, é esse planejamento financeiro. É você ter realmente todo o seu book ali, você conseguir entender o teu custo de produção. Fertilizantes, gente, a gente vê cada vez mais 100%, 200% do valor que estava há 1, 2 anos. Então, assim, olha o custo como aumentou. Se ele não tem essa governança, no sentido, e isso que eu falo bastante até para os produtores, falo, gente, as mulheres estão aí, as esposas, e elas são ótimas administradoras, porque elas sempre já cuidaram da casa, dos filhos, já deram conta de fazer todo o trâmite dentro da casa, são administradoras natas. Coloquem as mulheres para trabalhar junto com vocês, que elas façam parte desse negócio, porque a gente está nesse momento de transição, e que toda essa governança, a mulher faz muito bem a gestão de pessoas. Então, vamos trabalhar isso para você que possa montar essa governança, ter esse planejamento financeiro, entender o seu risco, como você pode administrar isso? E a gente não está falando só de risco de mercado, não de preço, de gestão de risco de preço. A gente está falando de uma série de outros riscos, de custo que está aumentando, o risco financeiro, o risco de você ter umas pessoas saindo, que se qualificam e saem, então você tem uma rotatividade muito grande, e aí você tem um problema para repor essas pessoas, e isso impactar na sua produção. Então a gente começa a olhar o ESG, a gente tem que ver isso de uma maneira mais ampla. E eu falo dentro do ESG, ele pode até ter, né? Porque muito se fala, olha, não, porque a gente tem que fazer, tem que diminuir, tem que fazer, comprar crédito de carbono. Não se resume a isso. E como você vai comprar crédito de carbono se você precisa fazer isso? A agricultura hoje, ela produz muito crédito de carbono. A gente tem uma agricultura sustentável, a gente faz rotatividade, a gente faz rotação de culturas, a gente tem muitas empresas, muitas ali já trabalhando com ILFP. Então, você tem isso. E agora, como você quantificar? Hoje ainda tem tem muitas startups, a gente tem mais de 1.500 startups do agro do Brasil, e muitas estão tentando trazer isso, né? Mas como você quantifica isso? Quanto que ele realmente está, esse crédito de carbono que ele está gerando? E como você consegue pagar esse produtor para que ele receba por esse crédito de carbono? Para quem você vende? Para quem você comercializa? Quem precisa? E como que a gente faz isso de uma forma padronizada para que esse crédito de carbono ele possa ser comprado por empresas do exterior, por empresas lá fora, que a gente possa mandar essa mensagem. Eu até falo que o ESG, eu coloco o ESG mais T mais C, que o T é a tecnologia, é a gente olhar para essa inovação e a gente colocar também muita atenção em como a gente realmente quantificar, qualificar isso, porque você não pode gerenciar o que você não pode medir, você não pode vender o que você não tem padronizado. Então, se a gente padronizar, eu acho que a gente está nesse T de tecnologia e inovação, se a gente conseguir padronizar tudo isso, se a gente conseguir trazer essa tecnologia, implementar, trazer certificados, facilitar isso para toda a cadeia de uma maneira geral, a gente vai ter um avanço muito grande. E o C, que eu falo, é a comunicação, Rodolfo, que é o que você trabalha também. Vocês trabalham, Maíca. A comunicação, a gente precisa comunicar. E a gente não tem um plano hoje em que a comunicação no campo com a cidade já é falha. Então, de novo, aquele mito que eu te falei, que as pessoas às vezes acham, ai, não, porque o agro está exportando e por isso que os preços estão caros para a gente. Então, assim, a gente tem que quebrar isso. A gente tem que falar, sim, e comunicar mais. E para isso fortalecer o nosso agro aqui, a nossa mensagem aqui, e isso tem que começar comigo, começar com você, começar com cada empresa. Se a gente começar pela gente a mudança, a gente vai conseguir, aos poucos, melhorar essa mensagem interna e também passar isso adiante. Porque quando a gente consegue mandar essa mensagem para fora, a gente vai quebrar alguns paradigmas, no sentido de falar assim que as pessoas olham para a gente e falam assim, não, porque é a Amazônia, se resume a Amazônia. Não, não se resume a Amazônia. Nós temos um agro que conserva 20% da área
que é obrigado não pode desmatar aqueles 20% de mata de toda a floresta original ali. Então, assim, a gente tem que contar essa história. A gente é o país que mais pode crescer em produtividade sem desmatar, mas para isso a gente tem alguns desafios. Então, eu acho que esse ESG ele tem que ser pensado como um projeto que engloba todas as partes e todas as indústrias, e não só as indústrias do agro, todas as indústrias de uma maneira geral. Então, eu acho que ter esse olhar um pouco mais amplo e começar com alguns projetos mais eficientes, e isso o setor privado, o setor público, e que eles se conversem mais e que possam realmente melhorar toda essa visibilidade do Brasil. Sem dúvidas, o custo de oportunidade, eu diria que ele é muito alto, né, para a gente não olhar para uma transição, não olhar para a tecnologia, não olhar para a inovação. O Brasil, comparado a alguns países economicamente mais complexos que operam o mercado de commodities, a exemplo dos Estados Unidos e da União Europeia, por exemplo, que individualmente tem países economicamente muito complexos, ele tem um custo de oportunidade muito alto, porque o investimento em tecnologia e inovação ele ainda é baixo. E, ao mesmo tempo que nós estamos com alguma estabilidade, né, uma estabilidade que vem do campo, essa mesma estabilidade ela pode ser facilmente alterada com justamente esses eventos extremos, essas incertezas que podem afetar seriamente o nosso principal motor da economia. Como eu falei, 1/4 da nossa economia é o agro. Então, se a gente tem um fenômeno climático, nós já falamos disso em outros diálogos nossos, aí o pessoal pode procurar depois aqui no YouTube, que o que eu estou gostando desse nosso diálogo aqui, porque ele está super conectado com tudo. Então, o impacto disso dentro da nossa agricultura, ele é seríssimo, e dentro da nossa economia também. Porque tem uma coisa que você, até tem um certo ponto, que você não consegue mitigar, a não ser que você faça um trabalho de base nas tecnologias. Aí a gente traz o trabalho da Embrapa, com as tecnologias poupa-terra, né, ILPF, plantio direto, né, o manejo, boas práticas. Isso é fundamental para a gente ter um agro saudável, né, um agro duradouro e um agro com menos riscos. E aí a gente traz os outros elementos da cadeia, inclusive os elementos financeiros do mercado o mercado futuro, para a gente poder garantir que aquela produção seja rentável e a gente conseguir estabilizar e fazer com que o agricultor, que é o nosso grande foco, eu diria, né, do ICA, do agro, da política pública agrícola brasileira, que ele tenha um pouco mais de paz, que ele possa se planejar melhor, né, e trazer os benefícios para a população. Então, eu gostei bastante do nosso diálogo. Infelizmente, a gente está chegando agora ao fim. Eu queria agradecer muito, Roberta, pela sua participação. Eu acho que foi muito elucidativo. Eu acho que a gente pode, a partir de agora, iniciar uma outra série de diálogos com esses temas. Depois eu quero conversar com você sobre ESG, que eu concordo plenamente, e sobre um fator que é importantíssimo, que é a comunicação no agro. Você, como comunicadora também, como agroinfluencer, tem essa visão e a gente sabe que isso é super importante, porque estamos na era das fake news e o agro ainda sofre muito com isso, com a desinformação da população em geral com relação a alguns processos, alguns aspectos do agro. Então, agora eu passo a palavra para você para um rápido encerramento, para você poder deixar sua mensagem para o nosso público também, e conto com você em outros diálogos futuros. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço e parabenizo vocês por esse diálogo, porque é muito importante, como a gente estava falando, a questão da comunicação, para que a gente possa ter essa visibilidade, a gente possa quebrar esses paradigmas e tem tantos mitos envolvendo, tem tantos, até por conta do produtor, ele fala assim, eu sou muito pequeno, não vou entrar, não sou para, não sei, não vou negociar em bolsa, isso, aquele, se ele não entender essa comercialização, ele vai sofrer, e nós vamos sofrer, a cadeia inteira vai sofrer. Então, realmente, a gente conseguir mandar essa mensagem de que a gente está num momento de transição e a gente precisa, sim, entender esses riscos e como administrá-los. Muito obrigada pela oportunidade.